Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos, com grande alegria, estamos novamente de volta meditando sobre a carta do Papa Bento XVI, Salvos pela Esperança. E hoje eu, Frei Marcos Vinícius, quero compartilhar com vocês um texto do Papa nessa sétima meditação, onde ele vai falar sobre agir e sofrer como lugares de aprendizagem da esperança, que se encontra no número 35 desta carta do Papa Bento XVI. Ele vai dizer: toda a ação séria e reta do homem é esperança em ato. Toda atitude verdadeira do ser humano é uma atitude de esperança, de confiança em Deus. E ele continua: só a grande esperança, certeza de que não obstante todos os fracassos, a minha vida pessoal e a história no seu conjunto estão conservadas no poder indestrutível do amor, e graças a isso e por isso possuem sentido e importância. Só uma tal esperança pode, naquele caso, dar ainda a coragem de agir e de continuar. É bonito ver que, ao citar isso, nós nos lembramos da vida de Jesus. A vida de Jesus estava totalmente ancorada numa esperança, numa grande esperança, numa certeza absoluta. E ele sabia que mesmo diante dos seus sofrimentos, das suas dores, do que ele deveria e teria que passar, mesmo assim, a ressurreição, a sua ressurreição, a ajuda, o auxílio, a presença do Pai estaria com ele em todas as circunstâncias. Por isso Jesus estava movido, Jesus estava impelido por essa grande esperança que não decepciona. E é interessante como o Papa vai nos mostrando que essa esperança, enquanto dom, vai formando o nosso coração, vai formando o nosso modo de ser e o nosso modo de agir. E quando ele fala sobre o reino de Deus, ele coloca o reino de Deus sempre como uma resposta à nossa esperança. Ele diz: certamente não podemos construir o reino de Deus com as nossas forças. O que construímos permanece sempre reino do homem, com todos os limites próprios da natureza humana. O reino de Deus é um dom, e por isso mesmo é grande e belo, constituindo a resposta à esperança. O que é o reino senão a manifestação do amor? O que é o reino senão a manifestação da misericórdia, a manifestação da bondade, do perdão, da proximidade de Deus a nós? Por isso o reino é mais dom do que um produto nosso. Não somos nós que produzimos o reino de Deus, mas somos nós que nos abrimos ao reino. Somos nós que colaboramos para que o reino se manifeste. Então, qual é a nossa atitude, qual é o nosso agir? Dar espaço ao reino, possibilitar o reino, possibilitar as manifestações do reino de Deus através das nossas ações, sabendo que não somos nós que construímos, mas somos nós e principalmente nós que colaboramos aquilo que Deus faz nesse mundo, aquilo que Deus realiza nesse mundo, através também das nossas vidas. E uma outra coisa que o Papa vai falar é sobre o céu. É bonito ver que nessa carta o Papa começa a falar de realidades escatológicas. E uma dessas realidades é o céu. O Papa começa a falar sobre o céu. E por que falar das coisas últimas? E por que falar do céu? Por que falar do juízo? Por que falar do inferno, que ele vai fazer também? Por que falar do purgatório, se são coisas ainda que acontecerão? Porque o Papa sabe, assim como a teologia da igreja, a escatologia da igreja sabe, que a maneira como nós começamos, a maneira como nós atravessamos, fazemos a travessia da vida,
revelam as escolhas fundamentais, principais e essenciais que nós estamos fazendo na nossa vida. Se nós estamos escolhendo o céu, se nós estamos escolhendo a eternidade, se nós estamos escolhendo Deus. Por isso, no momento em que eu parto, no momento que eu me encontro com Cristo, no momento em que eu decido andar com Cristo, eu já tenho um olhar no quê? Já tenho um olhar na eternidade, já tenho um olhar na minha comunhão com Ele na eternidade. E isso vai moldando o meu modo de ser e de estar no mundo. E ele então comenta sobre o céu como um dom. Ele diz: nem podemos, para usar a terminologia clássica, merecer o céu com as nossas obras. Este é sempre mais do que aquilo que merecemos. Tal como o ser amados nunca é algo merecido, mas um dom. Porém, com toda a nossa consciência da mais-valia do céu, permanece igualmente verdade que o nosso agir não é diferente diante de Deus. E, portanto, também não é para o desenrolar da história. Podemos abrir-nos nós mesmos e o mundo ao ingresso de Deus. Na verdade, do amor e do bem. É o que fizeram os santos que, como colaboradores de Deus, contribuíram para a salvação do mundo. Temos a possibilidade de livrar a nossa vida e o mundo dos venenos e contaminações que poderiam destruir o presente e o futuro. Aqui é muito interessante perceber que o Papa considera as nossas ações. Porém, não são elas que nos salvam. Como se alguém pensasse, então para me salvar, eu preciso fazer uma série de coisas e Deus, vendo essas séries de coisas que eu fiz, então Ele tem o direito de me salvar. Não é isso. A salvação também é um dom. Um dom de quem colabora com o ingresso de Deus no mundo. Um dom a quem colabora para que prevaleça e reine a verdade do amor e do bem, como o fizeram os santos, não deixando-se envenenar pela mentira, pelo pecado, pelo ódio, pela ira, mas buscando livrar-se das contaminações e venenos do mundo, para que no seu presente e para que no futuro Deus tivesse a possibilidade de continuar intervindo. É nesse sentido que quando nós escolhemos Deus, que quando nós nos decidimos por Deus, que quando nós amamos a Deus, nós criamos um espaço tremendo para Ele nesse mundo, nessa temporalidade em que nós vivemos. Olha para a vida de um santo. Quantas pessoas, e a gente escuta testemunhos que lendo a vida de um santo, que entrando em contato com as obras que um santo deixou sobre esse mundo, que refletindo sobre o modo de ser daquela pessoa no mundo, para Deus, na igreja, na relação com outras pessoas, os santos se tornaram autênticos portais, fazendo com que a eternidade continue se fazendo presente nesse mundo através do testemunho deles. Há um portal entre Cristo e os homens. E cito aqui um testemunho também de um mártir vietnamita, aonde o Papa relata no número 37 sobre o testemunho de Paulo Le Bao Tin. E ele diz: nesse contexto, desejo citar algumas frases de uma carta do mártir vietnamita Paulo Le Bao Tin, onde é clara esta transformação do sofrimento mediante a força da esperança que provém da fé. Abre aspas, ele começa a citar o próprio Paulo. Eu, Paulo, prisioneiro pelo nome de Cristo,
quero falar-vos das tribulações que suporto cada dia, para que, inflamados no amor de Deus, comigo louveis o Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Este cárcere, diz esse mártir vietnamita, é realmente a imagem do inferno eterno. Além de suplício de todo gênero, tais como algemas, grilhões, cadeias de ferro, tenho que suportar o ódio, as agressões, as calúnias, palavras indecorosas, repreensões, maldades, juramentos falsos e, além disso, as angústias e a tristeza. Mas Deus, que outrora libertou os 3 jovens da fornalha ardente, está sempre comigo e libertou-me destas tribulações, convertendo-as em suave doçura, porque eterna é a sua misericórdia. Imerso nesses tormentos que costumam aterrorizar os outros, pela graça de Deus, sinto-me alegre e contente, porque não estou só, mas estou com Cristo. Uma pequena pausa nesta carta. Que beleza ver aqui que o sofrimento, ele é transfigurado. O sabor do sofrimento passado por esse homem, ele é transfigurado. Por quê? Porque o sofrimento, ao invés de ter para ele um sentido destrutivo, mortal, trágico, que lhe rouba a graça, que lhe rouba a esperança, que lhe rouba a confiança em Deus, se torna para ele doce. Por quê? Porque é um lugar onde ele experiencia mais intensamente ainda o amor de Deus. O sofrimento tem essas 2 faces. Ou ele pode ser destruidor, devastador, interiormente, psicologicamente, emocionalmente falando, também espiritualmente, abrir portas para tantas coisas e rebeliões interiores. Mas também o sofrimento pode ser um lugar de grande testemunho, de grande renovação e de grande maturidade e consolidação do homem espiritual que habita em cada um de nós. Momento justamente de um entrelaçamento mais forte ainda de corações entre o nosso coração e o coração de Deus. Como vive esse mártir vietnamita. Mas continuemos o relato da sua carta, que para ele é a imagem do inferno eterno, a situação externa, a paisagem externa que ele vive. Como posso eu suportar esse espetáculo ao ver todos os dias os imperadores mandarins e seus guardas blasfemar o vosso santo nome? Senhor, que estais sentado sobre os querubins e os serafins, vede como a vossa cruz é calcada aos pés dos pagãos. Onde está a vossa glória? Ao ver tudo isso, sinto inflamar-se o meu coração no vosso amor e prefiro ser dilacerado e morrer em testemunho da vossa infinita bondade. Mostrai-me, Senhor, o vosso poder e salvai-me e amparai-me, para que na minha fraqueza se manifeste a vossa força e seja glorificada diante dos gentios. Ouvindo tudo isto, caríssimos irmãos, tende coragem, alegrai-vos, dai graças eternamente a Deus, de quem procede todos os bens, bendizei comigo ao Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Escrevo todas essas coisas para que estejam unidas a vossa e a minha fé. No meio da tempestade, lanço a âncora que me permitirá subir até ao trono de Deus, a esperança viva que está no meu coração.
Que maravilhoso ver um homem que mesmo sofrendo, que mesmo seu corpo acorrentado, que mesmo passando por humilhações públicas, que mesmo tendo até mesmo que jurar falso e passar por tantas situações interiores e psicológicas altamente insanas, ele conserva o seu amor a Cristo. Ele conserva ainda em si a capacidade de cantar as misericórdias do Senhor. E ele termina dizendo nessa carta: no meio da tempestade lanço a âncora que me permitirá subir até o trono de Deus, a esperança viva que está no meu coração. Esperança que ancora a minha vida e me faz subir até o trono de Deus. Céus, a terra, tudo podem se abalar, mas o amor de Deus por nós não se abala. E essa certeza faz com que nem mesmo a dor e os sofrimentos, quando nós cremos através dessa esperança, que o nosso coração se abale. E continua o Papa Bento XVI, esta é uma carta do inferno, diz ele. Nela se mostra todo o horror de um campo de concentração, onde aos tormentos infligidos pelos tiranos se vem juntar o desencadeamento do mal, nas mesmas vítimas que deste modo se tornam novos instrumentos da crueldade dos algozes. É uma carta do inferno. Mas nela tem cumprimento a palavra do Salmo: se subir aos céus, lá vos encontro, se descer aos infernos igualmente. Se eu disser ao menos as trevas me cobrirão, nem sequer as trevas serão bastante escuras para vós, e a noite será clara como o dia, tanto faz a luz como as trevas. Citando o Salmo 139, de 8 a 12, o Salmo 23, Cristo desceu aos infernos, ficando assim perto de quem é nele lançado, transformando para ele as trevas em luz. Os sofrimentos, os tormentos continuam terríveis e quase insuportáveis. Surgiu, porém, a estrela da esperança. A âncora do coração chega até ao trono de Deus. Não se desencadeia o mal no homem, mas vence a luz. O sofrimento, sem deixar de o ser, torna-se, apesar de tudo, canto de louvor. Que bonito ouvir essas palavras do nosso amado Papa Bento XVI, nosso emérito Papa, aonde nós percebemos claramente como que os santos são aqueles que não se deixam desconfigurar no sofrimento. Eles não se deixam perder no sofrimento, mas eles tentam mesmo na dor se configurar mais e mais a Cristo, completar na sua humanidade, como dizia São Paulo, o que falta, ou se falta algo à humanidade de Cristo, sendo eles uma humanidade em acréscimo, como diz Santa Elizabeth da Trindade, onde Deus continua realizando a sua obra de salvação. E ele termina dizendo: sem deixar de o ser, torna-se, apesar de tudo, canto de louvor. Isso me faz lembrar um pouquinho um outro alemão. Sabemos que o nosso Papa é alemão, mas um alemão que também sofreu muito, cristão que sofreu nos campos de concentração, chamado Dietrich Bonhoeffer, que pelo seu testemunho ao Senhor revelou a beleza do que é trazer cantos firmes dentro de si. Um cântico firme, um cântico de louvor a Deus.
que mesmo que cortem os seus pés, que mesmo que cortem as suas mãos, que mesmo que cortem a sua língua, que mesmo que coloquem o seu corpo para ser queimado, que mesmo que possam fazer as piores atrocidades físicas, morais, espirituais contra a tua pessoa, na tua alma continuará um canto firme para Deus, um canto decidido para Deus, um canto que levará até as últimas consequências este sacrifício de louvor. Essa é a grande esperança que somos chamados a viver. Avancemos em direção a ela. Não nos conformemos com esse mundo, como dizia São Paulo. Não nos instalemos na mediocridade. Avancemos a grande esperança. E que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.